Então, pronto. Então, vamos dar início aí ao estudo da noite. Lembrando que hoje a gente vai finalizar, né, um dos itens do livro. Vamos concluir aí exatamente na última data antes do recesso dos estudos. Eu vou colocar aqui para apresentar. Então, só para a gente fazer a recapitulação breve que a gente faz, né, do livro Céu e Inferno, que compõe o Pentateuco da doutrina espírita, e a gente sempre utiliza outros livros, né, para este embasamento, para a construção deste estudo. Então, nós estamos aqui no item, né, na primeira parte, Temor da Morte, que é o que a gente vai encerrar na noite de hoje, ok? Depois aqui, mais os outros detalhes do roteiro do livro. Então, nós estamos falando sobre as causas do temor da morte, né? É sempre importante a gente retornar à questão que o livro traz em relação à nossa ideia da consciência, né? A ideia dessa construção de retirar a questão de localizar, né? Como se fosse assim, geograficamente, a ideia de céu e de inferno. A gente já viu que são estados de consciência, né? Que a gente se adentra, né, mergulha neles. E, dando continuidade, né, a gente estava falando sobre, principalmente, a reação que temos com o advento da morte, né? Então, uma das últimas coisas que falamos na aula passada é justamente de colocar a morte como uma coisa de terror, né? Uma coisa ruim, uma coisa que sempre vai trazer maus sentimentos, né? Então, se a gente acrescentar a isso a circunstância de que tudo concorre para lamentar a perda da vida terrestre, né, e temer a passagem da terra ao céu. Então, ainda culturalmente, né, nos foi colocada essa ideia de que ao findar-se a vida, né, como se acredita, não tem uma ideia de continuidade, sempre se vai para um lugar ruim, né? Então, a ideia de morte é sempre rodeada, né, por cerimônias lúgubres, são cerimônias muito tristes, né? E muito mais querendo demonstrar essa ideia de fim do que de provocar até as esperanças, né? Que é o que a própria doutrina vem nos ensinar, de explicar que essa vida ela tem uma continuidade, né? Então a morte ela é trazida sempre com um aspecto ruim que a gente quer correr dele e nunca como aquilo que ele verdadeiramente é. Que a ideia de morte é de um sono de transição, né? É um momento onde se dá uma passagem, né, de uma vida terrena para até um mundo mais feliz, né? Então, a gente não tem esse recorte por conta daquilo que foi colocado em nós, embutido em nós, né, de maneira cultural aí por muitos anos. Então, todos esses emblemas, eles lembram a destruição do corpo, sempre colocando, né, como a ideia, né, do desencarne, uma coisa hedionda. E está muito longe daquilo que a gente entende que seja, né? Que a gente sabe que é a hora que a alma se liberta, né? Ele traz até como se desembaraça, né? Da parte terrena e segue, né? De maneira radiosa, como se fosse uma luz que se liberta, né? Quantas vezes a gente traz, né? Essa exemplificação de que todos que estão na Terra, né? Um momento de provas e expiações, e que muitas vezes passamos por muitos sofrimentos. E que quando a gente se liberta, né, dessa jornada, você vai estar sempre indo para um lugar melhor, né? Então, a gente vê aí uma total discrepância, né, da maneira como é colocada a ideia da morte e a maneira como ela realmente se apresenta com os esclarecimentos que a doutrina nos traz, né? Então, já começa aí essa mudança de perspectiva, né? Então, a partida para esse mundo mais feliz, né, só vai
Só se faz acompanhar de lamento daqueles que ficam, né, dos ditos sobreviventes, como se uma imensa desgraça atingisse aqueles que partem. Então, daí o choro, daí, né, o sentimento de perda que fica. Não? Então, coloca-se, né, que eternos adeuses, como a gente, né, coloca que a gente tem essa atitude, como se jamais fôssemos rever essas pessoas que partem, né? E uma outra coisa que também acontece, né? Lastimar por eles terem perdido a oportunidade dos gozos mundanos. Então, muitas vezes as pessoas, né, falam, fulano de tal, ela tinha tanta saúde, né, tinha uma casa tão bonita, né, estava vivendo uma vida tão, tão feliz, enfim, lamentando por essa perda, né, ignorando a perspectiva de estar avançando dentro da proposta, né, de evolução. Então, todas as lembranças, tudo aquilo sempre vai convergir para quê? Inspirar esse terror da morte, ao invés de propagar a ideia de esperança, que é a que realmente traz, né? Então, a gente observa que até mesmo nós espíritas, é, muitos de nós, a maioria, né, não nascemos, né, não tivemos a oportunidade de nascer em berços espíritas. Então, o que que acontece? Ainda temos também muita dificuldade em conceber, né, aquilo que todo esse esclarecimento nos traz, né? Então, a gente ainda tem um pouco dessa imaturidade. Então, muito tempo ainda será preciso para que o homem se desfaça desses preconceitos, né, dessa ideia ruim, né? E à medida que a sua fé vai se firmando, né, o ideal é que ela vai chegar ao ponto de conceber a ideia mais sensata da vida espiritual. Quer dizer, de enxergar realmente, né, a continuidade desta vida. Né? Então, por isso que a gente sempre reforça a ideia do estudo, né, a ideia de buscar esse conhecimento, de buscar esse esclarecimento. A gente viu desde o início do livro, né, que esse medo que vem como uma trava de segurança para nos proteger, ele vai se exaurindo à medida que a gente vai tendo os esclarecimentos necessários, né? A gente vai perdendo essa necessidade em virtude do crescimento que a gente tem, né? Da maturidade que a gente adquire. E uma fala muito bacana, né, que é colocada, e a gente, por isso que é interessante a gente falar do estudo, né? Aqui eu trouxe uma passagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele se refere a uma passagem do Evangelho de João, né? E que é interessante a gente imaginar, né, pensar, por que estudar e buscar o esclarecimento, né? Não tem nada mais claro essa demonstração dessa verdade como aquilo que é colocado como o consolador prometido. Então, lá no Evangelho de João, está posto, né? Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará com vós, estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Olha que maravilha de passagem, né? E depois ele ainda complementa, né, que no caso, né, o Espiritismo ele vem para reforçar aquilo que um dia o Cristo disse e que por muitos fora esquecido, né? Da gente relembrar e trazer todos esses conhecimentos e, como se diz, nos consolar para que nós acreditemos, né, na continuidade dessa vida e reforçar a importância, né, do nosso progresso e da nossa evolução nessa jornada. Então, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, né, que reforça essa importância, né, de buscar sempre, como se diz, né, embasar a nossa fé, que é o que a gente vai chamar de fé raciocinada. Então, além disso, a crença vulgar coloca as almas em regiões apenas acessíveis ao pensamento.
né, onde torna de alguma sorte estranha aos vivos. Então, é como se no advento da morte, né, houvesse essa separação e você já não tivesse mais condições, né, de ultrapassar essa barreira, né? Foi para um outro lugar e pronto, e acabou, né? Então, a própria igreja, ela põe entre umas e outras uma barreira que é insuperável, né? E declara rotas, né? Todas as relações, né? Encerra essas relações e impossível qualquer comunicação. Então, é como se você perdesse aquele laço com aquele que não está mais aqui e você nunca mais tivesse a oportunidade de estar junto dessa pessoa, né? Então, fica aí estabelecida uma distância entre os mortos e os vivos, de tal forma que supõe como se essa separação ela fosse eterna. Então, o fato de entender que é como se houvesse essa separação e nunca mais fosse possível esse reencontro, muitos sofrem por aqueles entes, principalmente aqueles que nos são muito caros, e prefere isso do que vê-los partir, né, antes mesmo que para o céu. Então, a gente sabe que é uma pessoa boa, a gente sabe que é uma pessoa querida, mas o fato de falar, eu não vou ter mais oportunidade de estar com essa pessoa, eu não quero que ela vá, né? Que é esse apego que a gente tem, né, de maneira até egoísta, né, que nós temos para suprir, né, essa nossa necessidade. E aí a gente poderia parar para pensar, né? Se às vezes ainda nesse advento dessa passagem a pessoa, né, for para um céu, como muitos acreditam ser, beleza. Agora imaginemos aqueles que iriam para o suposto inferno. Como é que isso ficaria, né? E a alma que estiver no céu, será se ela realmente ficaria feliz vendo, né, que, por exemplo, estariam ardendo, né, eternamente o filho, o pai, a mãe ou um de seus amigos, né? Como é que nós ficaríamos felizes estando num lugar bom e muitos daqueles de quem a gente tem tanto apreço, né, não estivessem num lugar tão bom quanto a gente, né? Então, até esses questionamentos fazem com que a gente fazem com que nós possamos refletir sobre essa ideia, né? E aí a gente vê que essa ideia de regional, né, local, de estabelecer para o céu e o inferno, ela cai por terra, né, literalmente, porque não seria desejável que as pessoas elas fossem para esse determinado lugar e não tivessem a chance, né, de se redimir, se melhorar para estar num lugar melhor, né? E aí a gente fecha o capítulo, né? Ele traz também uma lucidez muito interessante, o medo da morte e também por que os espíritas não temem a morte. Eu até melhoraria isso e diria, por que os espíritas não devem temer a morte? Né? Como eu falei, muitos de nós ainda, apesar do estudo, apesar, né, de toda a jornada que a gente constrói dentro da doutrina espírita, quando chega nesse momento, às vezes a gente ainda apresenta fragilidades, né? Incertezas, inseguranças, como se a gente tivesse esquecido tudo aquilo que a gente aprende a todo momento, né? Como se a gente tivesse esquecido, né, as mensagens que a espiritualidade traz para a gente, as oportunidades que a gente tem a hora que a gente está numa reunião mediúnica e observa, né, que a gente trata ali com os nossos irmãos da mesma maneira, né? Quer dizer, a morte não existe. Então, ele traz um pouquinho aqui de por que, então, os espíritas não temem a morte, ou não deveriam temer, né? Dentro dessa explicação. Então, a doutrina espírita, ela transforma, a primeira coisa que ela trabalha é nessa mudança sobre a perspectiva do futuro, né? Então, antes a gente viu, né, bem no início do capítulo, que a ideia de futuro, ela deixa de ser uma hipótese, né? A gente lembra que toda essa construção foi feita de um imaginário humano, né? Justamente porque a gente não tinha referência e não tinha nem maturidade para entender todas essas coisas. E aí a vida deixa de ser uma hipótese e a vida futura, né? Deixa de ser uma hipótese e passa a ser uma realidade. A gente tem fatos, comprovações
que demonstram essa continuidade, né? Então, já não é só uma esperança, né? Mas sim a certeza que vem nos confortar, né? Sabemos que a vida futura é a continuação da vida terrena e até em melhores condições. Quer dizer que obteve-se um avanço nessa jornada, né? Até a ideia daquela passagem do próprio Evangelho que traz, né? Se fosse bom, já teria morrido, mostrando esse esclarecimento, né, sobre essa questão. E os motivos dessa confiança vêm de fatos testemunhados e da concordância desses fatos com a lógica, com a justiça e a bondade de Deus. Né? Então, como eu dei o exemplo, né? Quando você tem lá mensagens trazidas da espiritualidade, né? Irmãos que não estão mais conosco, encarnados, mas que se comunicam e que trazem para nós essas mensagens de conforto, né? A própria ideia da lucidez e da justiça divina demonstra, né? Como é que deve se dar esse caminhar, né? Traz para nós essa consciência, né, da lei de causa e efeito, da ação e da reação, né, da revisão das nossas atitudes, da nossa reforma íntima, né, para que a gente percorra caminhos menos sofridos, né, onde a gente pode estar o quê? Repensando os nossos atos, né, para ter uma jornada mais saudável, né, num caminho melhor. Então, nos é dada essa condição, né? E se o nosso caminhar, né, enquanto encarnados, a gente tem essa condição, né, de fazer mudanças agora, para que a gente possa ter uma perspectiva muito melhor da vida futura, né? Aquilo que a gente faz agora, que a gente está plantando, que a gente vai colher lá numa outra existência, né? É uma programação, um planejamento que você faz a longo prazo, né? E ele acrescenta, para os espíritas, a alma deixou de ser aquela abstração, né? Aquela ideia solta que foi construída antigamente, né? Então, ela sim tem um corpo etéreo que a define ao pensamento. E aqui nós estamos reforçando a questão da consciência, né? E é onde realmente a gente vai encontrar os estados de céu e de inferno, né? Nossos estados de consciência, né? Momentos em que nós estamos de acordo com a frequência dos nossos pensamentos. E né, quando chegamos nesse ponto, a lembrança dos que nos são caros repousa sobre alguma coisa de real. Então, você tem a tranquilidade de entender que, né, um dia você vai encontrar com aquelas pessoas que lhe são caras, né? E você já não tem mais aquela perspectiva triste de imaginar que as pessoas estão perdidas nas profundezas do espaço. Pelo contrário, eles estão ao nosso redor, né? Muitas vezes eles nos trazendo a intuição, aquilo que é necessário para o nosso crescimento. Então, é uma mudança de perspectiva muito diferente, né? Que a gente vai observar, né? Você vai ver que até o semblante muda, não vai ter mais aquela ideia fúnebre, né? Mas sim a perspectiva de que, nossa, ela está num lugar muito melhor do que o que ela estava antes. E ele encerra, né, a ideia desse esclarecimento, trazendo que o mundo corporal e o mundo espiritual, eles identificam-se em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente. Então, a gente para de separar essas coisas, né? Então, imaginemos, são estados em que cada um vai estar. Então, vai depender do plano que você se instaura, né? Precisamos desse mundo corporal, né, desse estado aqui encarnados, porque é somente assim, né, está muito bem explicado lá no Livro dos Espíritos, é a única forma que o ser humano vai ter para ele provar a sua evolução e se melhorar, né? É o estado que ele vai estar para ele colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu ou que ele precisa aprender, né? Então, a gente tem essa necessidade, né, de passar por esse estágio, né, por essa etapa,
mas eles não se separam. Então, eles são construídos juntos. Né? E se a gente pensar na nossa alma, enquanto essa parte do mundo espiritual e é aquilo que traz a consciência e vai regir as nossas ações, eles estão ligados a todo momento, né? E não mais permissível sendo a dúvida do futuro, né? Dados todos esses esclarecimentos que a gente trouxe, todo esse debate, então fica praticamente impossível não se acreditar mais na possibilidade do futuro. Com isso, desaparece esse temor da morte, né? E aí passa a encarar a aproximação a sangue frio com quem aguarda, né? Com quem está aguardando a libertação pela porta da vida e não do nada. Então a gente começa a ver com essa outra perspectiva, né? A gente já contou algumas vezes aquela historinha da prisão, né? Que a gente imagina que você está, né, preso com uma outra pessoa lá, seu companheiro de cela, né? E aí a sua pena tem lá 10 anos para você poder cumprir, e o seu amigo só falta uma pena menor. E aí chega um determinado momento que chega a hora dele ir embora, né? Dele ir para a liberdade, para ele poder viver a vida dele. E aí você começa a ficar triste porque ele vai te deixar, né? E a gente, de forma egoísta, não, quer que ele fique, quer que ele permaneça, por que que ele vai embora, se vocês são tão amigos, por que que ele vai te deixar? E qual vai ser a justificativa dele? Que ele cumpriu todas as etapas dele, o tempo que ele precisava, e que agora ele também tem o direito da liberdade, né? E é justamente isso que acontece na nossa vida, né? Nessa nossa passagem aqui. Então, é literalmente se libertar, né? Dessa prisão para ir para um mundo muito, muito melhor, né? Mas aí o fator principal aí nem é de quem está se libertando, mas a perspectiva daqueles que ficam, que são justamente aqueles que mais sofrem, que mais padecem do que ele chama de perda, né? Então a gente para de olhar com esse temor, com esse medo, né? E encara-se como realmente uma ideia de libertação e de que a pessoa está avançando para um lugar muito melhor. Né? Então, é uma mudança de perspectiva bem bacana que é dada, né? E foi bem interessante finalizar o capítulo desta forma, né? De uma maneira alegre, de uma maneira tranquila, de uma maneira feliz. Ok? Alguém quer fazer algum comentário sobre esse nosso fechamento? Ó, como ninguém se manifestou, então hoje a gente encerra, né, o capítulo, o itemzinho lá do temor da morte, né? E agora a gente vai avançar, né? A partir do nosso retorno, nós vamos fazer então aí um recesso e vamos retornar com os estudos de segunda no dia 20 de janeiro, tá? Mas eu também vou avisar lá no grupo direitinho